Muito boa noite, bem-vindos a mais um Conversas de Esquina, o programa mais secreto da Rádio Nacional. Welcome. You've got mail. Bem-vindos então a mais um Conversas de Esquina e é com um enorme prazer que eu tenho comigo, para mim, o verdadeiro vencedor da edição 3 da Casa dos Segredos, da Secret Story portuguesa, Wilson comigo. Uma salva de palmas para o Wilson, está aqui connosco na Rádio Zero. Um grande prazer ter-te aqui comigo, Wilson. Muito obrigado por teres aceito o convite do nosso programa. E a primeira pergunta que eu te faço é: o medo é algo que não te assiste? O medo não é algo que me assiste. Antes de mais, boa tarde a todos. Agradecer a oportunidade de estar aqui a falar convosco, para mim é um privilégio. Dizer-vos que não me sinto assim nada de especial para ser convidado para uma entrevista, mas fico satisfeito por o fazerem, e é com muita honra que estou aqui. Dizer que efetivamente o medo a mim é uma coisa que não me assiste, a cobardia também é uma coisa que a mim não me assiste. E que penso que acho que as pessoas têm que na vida, para conseguirem ganhar alguma coisa, para conseguirem alcançar o sucesso, têm que ter coragem e capacidade de trabalho. E diz-me uma coisa,
Para quem esteve dentro da casa e que está e que vem cá para fora, quais é que são as principais diferenças que tens notado agora neste teu dia-a-dia? Sentes falta da casa? Sentes falta das pessoas lá dentro? Eu evito ver a Casa dos Segredos porque, efetivamente, apesar de eu lá dentro me ter sentido muitas vezes com vontade de bater com a cabeça nas paredes, eu quando vejo a casa sinto um bocadinho de saudades, porque as pessoas que não estiveram lá dentro não têm noção daquilo que é a Casa dos Segredos, não têm noção do tempo lá dentro. Eu também não tinha essa noção, sou sincero. E com o tempo a passar, começo a sentir um bocadinho de saudades de estar lá dentro, porque aquela casa, eu estive lá 2 meses, praticamente 2 meses, mas senti que estive lá 6, 7 meses. Foi uma coisa tremendamente intensa. Senti aquela casa como se fosse a minha casa desde o dia em que eu nasci, e apesar de terem sido só 2 meses, sempre que vejo imagens da casa bate um bocadinho de saudade. E no dia em que eu voltar a entrar naquela casa, se um dia voltar a entrar naquela casa, vou recordar com nostalgia os bons momentos que por lá passei. Mas estar 24 horas, 2 meses, 24 horas sobre 24 horas com as mesmas pessoas é difícil? Não é nada fácil. Todos nós temos amigos na nossa vida, no nosso dia-a-dia, e quem é que nunca teve uma trica com um amigo ou uma discussão com um amigo? Acho que todos nós isso já é regular, é normal acontecer, e não passamos 24 sobre 24 horas com um amigo. Agora imaginemos o que é estar dentro de uma casa 24 horas com pessoas que nem todas elas são nossas amigas, que algumas delas até tentam ser nossas inimigas em termos de jogo, e fechado 24 sobre 24 horas com essas pessoas, imagine-se o que é e o que é que se passa. Mas a parte da pressão psicológica é muito grande. Há certas alturas em que vocês desesperam e só têm vontade de sair. Sim, há alturas em que dá vontade de olhar para os muros e saltar pelas paredes, porque não tens contacto com o exterior, não sabes de absolutamente nada, vês sempre as mesmas pessoas, começas a acreditar que o mundo cá fora está tudo em revolução, que há guerras, que há isto, que há aquilo, e ficas totalmente perdido naquele mundo dentro daquelas 4 paredes, e isso torna ou cria em ti uma sensação de desespero, e muitas das vezes, ou nos momentos de maior fragilidade, pensas em sair dali e que só queres vir-te embora. É muito claustrofóbico mesmo. Uma das coisas que se tem falado por aí, se comenta muito, quer na internet, quer entre as pessoas que são assíduas espectadoras do Secret Story, é que nesta terceira edição há uma situação diferente a nível das pessoas que lá entraram. Enquanto nas outras 2 edições as pessoas davam-se relativamente bem, nesta edição existiram e existem ainda grupos. E que quando vocês estivessem todos cá fora, havia alguns de vocês que não se iriam conseguir olhar nos olhos. Achas que isto vai ser verdade? Ou como é que tem sido a tua relação até com o grupo La Família, que praticamente já saiu todo? Até o momento não tem havido uma proximidade muito grande em relação a algumas pessoas, mas na grande maioria, com todos nós falamos educadamente, e como pessoas civilizadas que somos, falamos-nos. Como eu disse no dia em que eu saí da casa, todos eles têm um lugarzinho guardado dentro do meu coração, porque todos eles viveram comigo uma experiência única, todos eles estavam a concorrer comigo num concurso único, no programa mais visto da televisão portuguesa, e na casa onde 88 mil pessoas quiseram entrar e apenas só 23 conseguiram, e portanto todos eles necessariamente têm que ter um lugar especial dentro do meu coração. Claro que uns ocupam um lugar maior do que outros, e esses outros cá fora a relação é um bocadinho mais fria, não é uma relação tão próxima, mas como pessoas civilizadas que somos, falamos, naturalmente que falamos, nas galas encontramos, às vezes em saídas à noite encontramos, mas há pessoas com quem, por exemplo, não marco um café ou não marco um almoço. Há outras com as quais eu o faço. Mas não guardas rancor de algumas pessoas? Tu tiveste uma discussão que está também no YouTube e que foi também pico de audiências nos diários da TV, que foi com o Arnaldo. Tu não guardas algum rancor? Acho que o rancor na vida acho que não é uma coisa muito positiva de se ter por alguém. A discussão que eu tive com o Arnaldo foi uma discussão entre 2 homens. Nós resolvemos as coisas que tínhamos a resolver falando, e foi se calhar uma prova que não é a lei do punho, que muitas das vezes os 2 homens conseguem resolver as coisas. Eu dei o meu ponto de vista, o Arnaldo deu o dele,
Não sei quem é que saiu por cima, sinceramente. Acho que as pessoas cá fora é que têm que avaliar. Mas acho que tudo o que tinha a resolver e tudo o que queria saber naquele momento do Arnaldo, que foi numa situação muito específica que se passou com a Jéssica, em que eu senti que ele estava a fazer um bocadinho de pressão a mais sobre a Jéssica por causa das nomeações e que faltou ao respeito à Jéssica. E eu, não por ser a Jéssica, mas por ser uma mulher, e porque eu acho que os homens, ou que um homem não deve faltar ao respeito a uma mulher, confrontei o Arnaldo na altura e houve aquela situação que todos vocês viram. E depois ele justificou-se perante mim e eu senti que a justificação que ele me deu foi extremamente, ou foi boa, foi plausível para aquilo que ele tinha feito. De qualquer das formas, não é por termos tido aquela trica que agora cá fora vou guardar rancor ou guardo mais rancor sobre outras coisas na minha vida, sinceramente, não é por aquilo. Mas qual é a pessoa cá fora com quem te dás melhor? Com quem falas mais vezes? Falo mais com a Tracy, com a Cátia Marisa, principalmente com a Tracy, porque a proximidade que existe, nós não temos uma relação, já sei que vem nas revistas. Correio da manhã, estou inferior a ouvir isto. Deixo bem claro que eu e a Tracy não namoramos, não temos nenhum tipo de relação, não temos nenhum caso. Quando eu quiser ter uma namorada eu consigo arranjar sozinho, não preciso que os jornais e que as revistas me quero arranjar namoradas, mas devido à proximidade que nós temos em termos geográficos, vivemos perto um do outro, estamos mais vezes juntos e estamos mais vezes próximos, e também porque foi uma pessoa com quem, apesar de ter sido só 3 dias, com quem eu me dei bastante bem nos 3 dias que ela teve comigo dentro da casa, dei-me bastante bem com ela, era uma das pessoas que eu gostava de ter, que tivesse ficado comigo mais tempo. As pessoas não conheceram muito da Tracy, infelizmente, acho que deviam ter dado a oportunidade de conhecer um bocadinho melhor a Tracy, porque ela é muito, muito fixe e faz-me rir muito. Só que infelizmente a visibilidade que ela tem cá fora não foi tão mediática, porque saiu logo ao final de 3 dias. Logo ao fim de 3 dias, sim. O grupo La Família foi a pior jogada das 3 edições do Secret Story? Na minha maneira de ver, na minha perspectiva foi, e até há elementos da La Família que o reconhecem. Acho que não é muito bem jogado entrar para uma casa dos segredos, olhar para o nome e ver Secret Story, Casa dos Segredos, e entrar para dentro da Casa dos Segredos a pensar que aquilo é a casa das nomeações ou a casa das exterminações, e agora vamos eliminar este e a seguir vamos eliminar o outro, porque temos que nos proteger e temos que chegar juntos até ao fim. Eu não foi essa a estratégia com que entrei. Entrei com a estratégia de descobrir pessoas e descobrir segredos. Acho que quem entrou com a estratégia de fazer a La Família entrou com uma má estratégia, e já, como eu já disse, já até pessoas da própria La Família o reconhecem. Mas porquê é que achas que aquele grupo se formou com aquelas pessoas? Qual a razão daquelas pessoas de se juntarem ali naquela casa? Aquilo girou tudo em torno de uma pessoa que procurou manipular de alguma forma todos os outros. O Rui, na altura, não sei se teve algum tipo de receio de ser nomeado, ou se queria ser nomeado o mais tarde possível, então juntou ali algumas pessoas à sua volta no sentido de se protegerem uns aos outros. Eu não fui uma dessas pessoas, eu fui o primeiro alvo a bater do Rui, porque o Rui percebeu logo que o Rui também é uma pessoa inteligente. Há pessoas que podem pensar que não, mas o Rui é uma pessoa inteligente e é um jogador. E percebeu logo de onde é que viria o perigo, entre aspas, em termos de perspicácia, de descoberta de segredos. Ele percebeu que eu era um jogador forte nessa matéria, porque logo no primeiro dia eu descobri 2 segredos, ou praticamente fiz ligação entre 2 pessoas, que foi na altura o segredo da Alexandra e do Fábio. Percebi que existia uma ligação entre eles, e foi o segredo do Hélio. Logo no percebeste logo quem era? Podia ter dito 1000 e uma coisas, podia ter dito sou o fenómeno, ou sou uma pessoa do Sai da Frente Guedes, mas não, a primeira coisa que eu disse foi sou um fenómeno mundial na internet, e foi o segredo que o Fábio depois acabou por ir carregar, porque eu não quis carregar nesse segredo e preferi carregar no segredo do Fábio e da Alexandra. E o Rui, percebendo isso, sentiu logo, o Wilson é um jogador muito forte dentro do jogo, temos que o eliminar já. Temos que procurar eliminá-lo já, e então vamos nomear a Petra e a Cátia Marisa, porque são, a par da Tracy, são as 3 pessoas com que ele se dá mais nestes primeiros dias. Vamos nomeá-la já, porque assim ele fica com menos 2 pessoas, ou fica com menos uma pessoa que não o nomeia. Foi a estratégia dele naquela altura, tentar-me eliminar logo ao princípio.
teve azar que eu não fui logo nomeado, e quando fui nomeado, ele também foi, e acabou por ser ele a sair. E o que é que sentiste nessa altura? Senti orgulho por mim e pelo Cláudio, porque a ideia da La Família, no momento em que nós fomos nomeados, em que fui renomeado com o Ruben, com o Bruno e com o Rui, a ideia deles era nomearem-me a mim e nomearem o Cláudio. Foi a ideia do Arnaldo, do Fábio e do Rui, era nomearem-nos a nós os dois. O Cláudio, percebendo aquilo, veio falar comigo, pôs o baralho em cima da mesa e disse: temos que começar a jogar porque eles querem-nos nomear aos dois. E eu, naquele momento, só estava à espera que o Cláudio viesse falar comigo e que me dissesse aquilo para juntos podermos jogar. Então defendemos-nos, naquela altura defendemos, fizemos o mesmo jogo, é verdade, defendemos o mesmo jogo, fizemos o mesmo jogo em termos de nomeações, porque sabíamos que nos tínhamos que defender daquele ataque que estávamos a sofrer. É um jogo, e normalmente um bom estratega ou uma pessoa que sabe jogar bem taticamente qualquer que seja o jogo, percebe onde é que ou de que forma é que tem que jogar, e naquela altura tínhamos que nos defender daquelas nomeações, e a melhor forma de nos defendermos das nomeações era nomear as pessoas que nos queriam nomear a nós. E então formámos ali um contragrupo, uma defesa contra os La Família, e o Cláudio. Juntámos ali algumas pessoas à nossa volta, na altura a Alexandra, a Petra, a Mara, a Jéssica. Então, conseguimos tê-las do nosso lado para conseguirmos nomear o Rui e na altura o Bruno. Mas porquê essa... É algo que faz alguma confusão às pessoas. Porque essa vontade tão grande de jogar? Porque, como tu disseste, é a casa dos segredos, mas cada vez que nós ligamos a televisão e vemos os resumos e os diários, nomeações, jogar... Também não percebo. Eu, na altura que falei, eu só falava das nomeações quando tinha que me proteger a mim e aos meus. Aquelas coisas que diziam do Chukaki, que ficou muito famoso. Eu nunca fui de dizer, de ser autodidata e dizer: olha, vamos fazer assim ou vamos fazer assado. Só o fazia, e inclusive na situação que editou na minha última semana, aquele atrito que eu tive com a Petra, aquela confusão. Sim. Também foi nesse sentido, porque eu senti que estava-se a formar naquela altura um outro grupo, e tinha que me defender. Então só nesse momento é que eu falava de nomeações, quando tinha que defender os meus e proteger os meus e evitar que os meus fossem nomeados. E os meus estavam a ser nomeados não por uma questão de afinidade, mas sim por uma questão de jogo. E acho que o que marca de forma veemente este Secret Story é a forma como as pessoas procuram jogar, no sentido de eliminar e não no sentido de jogar pela afinidade que têm uns pelos outros, ou de nomear pela afinidade. A ideia de nomeação é: nós nomeamos porque temos menos afinidade com A, B ou C. Não é nós nomeamos porque o A, B ou C têm que sair e não merecem cá estar. Não percebo muito bem. Mas porquê esse estilo de guerra? Há uma vontade de ganhar mesmo o jogo? Sim. Ou é a vontade de ficar para ter mais fama? Acho que o objetivo é mesmo chegar ao fim e ganhar o jogo. E é essa opção porquê? Porque há ganância dentro da casa. Uma das coisas que me perguntaram na altura dos castings é se eu era uma pessoa gananciosa. E eu disse que não. E eles se calhar procuraram pessoas gananciosas, que procuram e que só veem dinheiro à frente. Eu não sou assim. Acho que o dinheiro é uma coisa na vida que é absolutamente irrelevante. É importante, mas não é o mais importante da vida. Às vezes um gesto, um abraço, um gesto bonito, o termos dinheiro no bolso e darmos a alguém que está na rua e que precisa efetivamente desse dinheiro, fica-nos muito melhor. E Deus acaba, que eu acredito muito em Deus, e respeito que eu não acredito, mas eu acredito. Acho que Deus acaba por nos dar sempre uma recompensa do bem que fazemos aos outros. E as pessoas ali dentro têm uma tremenda vontade de ganhar os 50 mil euros, só vêm os 50 mil euros à frente e fazem tudo para os ganhar. Eu não me preocupei muito com isso. A partir do momento em que vi essa ganância toda sobre os 50 mil euros, tornei-me um bocadinho despreocupado em relação a essa matéria. E tu, quando entraste na casa, dias antes de entrares na casa, quais foram os objetivos que puseste a ti próprio no interior do Secret Story? O meu primeiro objetivo era chegar a pelo menos a metade do programa. Pensei: ok, vou entrar pelo menos até metade, tenho que lá estar dentro para curtir a cena. O segundo era divertir-me.
Terceiro, descobrir segredos e descobrir pessoas. E quarto, ganhar o Secret Story. Foram esses os objetivos. Desses 4, só o último é que não cumpri, porque deixou de ser um objetivo ao longo do jogo. Mas tu não temeste, a partir do momento em que disseram vais entrar na casa, não temeste, porque isto em Portugal, com as revistas, e tu sabes bem, agora que estás cá fora, a vida dos concorrentes toda ela é vasculhada, não sentiste que saltassem cá para fora coisas que tu não querias que se falassem? Já sabia que isso iria acontecer. Na altura tinha pedido à minha família para ter um bocadinho de cuidado em termos daquilo que diria à imprensa. Só que infelizmente nós em Portugal, e por isso é que eu prefiro estar aqui a dar uma entrevista para ti na rádio, porque tudo aquilo que eu digo, nada daquilo que eu estou a dizer vai ser deturpado. E as revistas e a imprensa escrita em Portugal têm muito esse vício e essa mania. E para além disso são extremamente agressivos. Fazem coisas que não têm sentido nenhum. Entrarem dentro de uma sala de aulas, nós estamos numa faculdade, e entrarem dentro de uma sala de aulas de uma faculdade para falarem com uma pessoa que está no passado da minha vida, que não faz parte do presente da minha vida, entrarem derrompando por dentro da aula para falarem com essa pessoa, estarem constantemente presentes no local de trabalho dos meus pais, procurarem falar com eles, chamadas de 5 em 5 minutos à procura de falar com os meus pais. É natural, e com a minha irmã, é natural que, apesar de eu lhes ter pedido para não falarem para a imprensa de todo, é natural que eles acabaram por baquear e tiveram que dizer coisas cá para fora, ou para a imprensa, que eu não queria que tivessem dito, ou que não queria que eles estivessem a falar sobre isso, porque acho que não há necessidade. Quem está a concorrer no Secret Story sou eu, não são os meus pais, não são os meus familiares. E acho que eles deviam de se ter resguardado um bocadinho mais. Infelizmente a imprensa não deixou que isso acontecesse. Como é lógico, isso deixou-me extremamente triste. Não é muito bonito ver a nossa família exposta daquela forma, e também não é muito bonito ver aquilo que aconteceu nesta última gala de domingo passado, no dia da expulsão da Ana, onde houve aquele atrito entre o pai do Cláudio e o avô do Jamarque. Acho que houve ali uma tentativa de empolar demasiado aquela situação por parte da Teresa Guilherme. Deveria ter um bocadinho mais de cuidado na forma como explorou e como picou, entre aspas, aquela situação. Devia ter tido um bocadinho mais respeito tanto pelo pai do Cláudio como pelo avô do Jamarque, e devia ter percebido, ela e a produção, que quem está a concorrer é o Cláudio, é o Jamarque, sou eu e são todos os outros concorrentes, e não os nossos familiares. Acho que a produção tem que ter um bocadinho mais de cuidado em futuras edições e nesta, em termos de proteção dos familiares. E nós vemos no Secret Story 2, se calhar a pessoa que ficou mais famosa até mais do que um concorrente foi o pai da Fanny. Exatamente. E agora estou a tentar fazer o mesmo com o pai do Cláudio. Acho que teriam que ter um bocadinho mais de cuidado nessa matéria. Já na altura em que eu estava dentro da casa e eu já vi essas imagens, isso deixou-me um bocadinho triste. A Teresa já me pediu desculpa pessoalmente e já admitiu que errou nesse momento, mas houve ali uma situação com o meu exatamente, pai, exatamente, em que a Teresa disse que o meu pai era tão educado como eu. Isso foi visto como um insulto por parte de quem te apoiava. E eu nunca fui mal educado para a Teresa, nunca fui mal educado para ninguém. Felizmente tive um pai e tive uma mãe que me souberam dar sempre educação. Sempre disse à Teresa que gostava muito dela, mas infelizmente ela não, se calhar por não me ter conseguido casar ou não ter-me conseguido meter na cama com alguém, se calhar pensou naquela altura que eu pudesse ser mal educado ou assim. Felizmente cá fora ela já percebeu e já corrigiu a mão, já disse que errou naquele momento, já me pediu desculpas, mas lá está, foi uma forma de exporem ali um bocadinho o meu pai. Porque não é fácil, vocês podem pensar que é fácil, mas não é fácil nós estarmos a ver o nosso filho, ou um pai ou uma mãe estarem a ver um filho fechado dentro de uma casa rodeado por câmaras e ouvir certas determinadas coisas. Eu lá dentro sabia e sei que essas coisas que eles ouviram naquele momento, sobre a história da psicóloga, sim. Sei que eram tudo mentira, mas os meus pais, como não estavam lá dentro e como não viram na pele aquilo que eu vi, se calhar sentiram-se um bocadinho fragilizados por causa disso, e foi por isso que o meu pai naquela altura na gala falou da forma que falou. A Teresa devia ter protegido naquela altura o meu pai, como neste momento também deveria proteger um bocadinho mais o pai do Cláudio e o avô do Já.
Mas essa é a parte má do Secret Story, é o envolvimento das Sim, famílias para mim é. no concurso. Para mim é. Mas vocês quando entram, e já passado 2 edições, têm essa noção de que também vai cair do lado das vossas famílias, ou entram ainda naquele estilo naive, vamos só nós e nós é que vamos aparecer nas capas e nós é que vamos estar na beira? Mas vocês interiormente... Sim, nós sabemos que vai acabar por acontecer. E por isso é que eu tentei ao máximo, antes de entrar, proteger a minha família e fazer, ou pedir-lhes para que eles falassem o mínimo possível e indispensável. Só que lá está, a pressão da imprensa foi tanta que eles acabaram por falar, infelizmente. Eu sei lidar com a imprensa, sei falar com a imprensa, os meus pais se calhar não estão preparados para isso. E foi o que mais me assustou e sinceramente era uma das coisas que mais me assustava e que mais me deixava cabisbaixo dentro da casa, era pensar como é que eles poderiam estar a lidar com a imprensa cá fora. E sei que muitos dos outros concorrentes também se preocupam bastante com isso. Tu, neste momento, és o concorrente com mais fama, por assim dizer, deste Secret Story. Tudo isto por causa do incidente com o Hélio. Como é que tudo se passou? Estavas numa semana difícil, estavas farto de ir a nomeações, explodiste ali, foi um acumular. Exatamente, foi um entornar do copo d'água que encheu, acima de tudo foi isso. Não é fácil estar dentro daquela casa e ser constantemente atacado, cada vez que há uma cadeira quente ou cada vez que se metem à frente do plasma a falar. Normalmente o visado era sempre o mesmo desgraçado que levava na cabeça e que era o mau e gostava muito e tive que engolir muitos chapos e tive que ouvir muita coisa e engolir em seco muitas inverdades que me magoaram, e aquela situação que aconteceu em específica. As pessoas falam muito que foi manipulado, que foi a produção que me pediu para o fazer, até já disseram que eu fui pago como se eu alguma vez tivesse sido vendido na minha vida ao ponto de o querer fazer. É absolutamente ridículo. Aconteceu porque tinha que acontecer, foi mesmo o entornar do copo d'água que já estava cheio, e as pessoas que o fizeram-no por uma questão de estratégia, e já as próprias pessoas o assumiram, e há imagens sobre isso, de vamos provocá-lo ou vamos fazer com que ele... E conseguiram-no, como é lógico que conseguiram-no. Foi uma estratégia de jogo, eu respeito, não a faria, mas respeito quem a fez. As pessoas cá fora estão cá para julgar essa mesma estratégia, não sou eu que vou fazer esse tipo de julgamento. E eu baqueei, acabei por me enervar, por me exaltar. Depois do Hélio eu estava a dormir, o Hélio foi para o quarto juntamente com o Jean, e há imagens sobre isso, falarem alto, rirem, bêbados, imitarem-me na minha forma de falar. E eu queria dormir e estava a dormir e não me deixaram, e eu pedi silêncio. O Hélio ripostou, saltou por cima da cama, veio em direção a mim e eu levantei-me, dei-lhe uma cabeçada. Pronto, foi uma situação que aconteceu. Se calhar se tivesse acordado, ou se não tivesse acabado de acordar, não teria acontecido. Escolheram o momento certo, na altura certa, para me conseguirem desorientar, e foi o que acabou por acontecer. Os parabéns para eles que me conseguiram pôr na rua. E tu nessa altura, depois de teres dado a cabeçada ao Hélio, também tiveste um pequeno atrito ali com o Jean-Marc. Tu achas que se não tivessem travado existiria mais confusão? Acho que da maneira que o Jean-Marc conseguiu fugir, não era fácil de o apanhar. Mas sim, se não fosse o Ruben, se calhar as coisas podiam ter sido piores. E se não fosse o Ruben a agarrar-me, naquele momento só havia 2 pessoas que me poderiam agarrar dentro daquela casa. 3: a Alexandra, o Ruben e o Cláudio. Qualquer outra não me iria conseguir agarrar, e não é pela força física, é sim pelas pessoas que são e pelo valor que têm para mim. Mas foi a altura mais desesperante da tua vida? Sim. Foi aquele momento? Da minha vida não, atenção, da minha vida dentro do Secret Story. Sim. Não foi da minha vida, porque já tive alturas da minha vida bem pior que aquela. Exatamente. Como elas. Foi a pior altura, ou a altura mais desesperante dentro da casa, sim. E tu, quando saíste cá para fora, ficaste lá ainda à noite, ainda ficaste lá de noite, depois saíste de manhã. Tu, quando saíste cá para fora e começaste a ter contacto com a população, pensaste para ti mesmo, eu podia mesmo ter ganho aquilo? Amei de sentir o carinho das pessoas cá fora. Epá, este programa é visto por 1 milhão
de pessoas. Sim. E até este momento, já passaram 2, 3 semanas quase, De que saíste, desde sim. que eu saí, e eu até este momento, se tive 3, 4 reações negativas na rua, foi muito. Tive 3, 4 pessoas a chegar ao pé de mim e dizer: não gosto de si, ou não gostei de si, não gostei da sua prestação, ou achei que você não jogou da forma mais justa. E é natural que as pessoas tenham essa... Ninguém foi mal educado comigo até hoje, graças a Deus, mas é natural que há pessoas que gostem e há pessoas que não gostam. Deus que é Deus não agrada a toda a gente, isso a frase é muito famosa. Exatamente, muito na casa também. Sim. Deus que é Deus não agrada a toda a gente, eu não vou agradar. Mas como é lógico, fiquei extremamente feliz por sentir o carinho das pessoas e sentir que em 1 milhão de pessoas apenas 3 pessoas vieram ter comigo a dizer que não gostaram da minha prestação. E mesmo essas 3 pessoas eu fiquei muito feliz por elas terem vindo ter comigo, porque acho que a frontalidade das pessoas ou nas pessoas tem que estar acima de tudo. E senti que 3 pessoas foram capazes de serem frontais comigo e dizer: olha, não gostei por isto, isto e aquilo. Deixou-me extremamente feliz, porque vi que há pessoas que ainda há frontais, que são frontais, ainda há pessoas que são frontais, e isso deixa-me extremamente feliz, porque se calhar essas pessoas até aprenderam um bocadinho da frontalidade comigo e com a minha forma de ser, por isso. Achas que sentiste não, que ganhaste mais ao sair da casa do que ter ficado lá dentro e ter lá estado até o dia 31 de dezembro? Sim, acho que sim. E ganhaste em quê? Ganhei no aspecto em que, se calhar, se tivesse ficado lá dentro muito mais tempo, a minha postura que se perdeu no momento em que eu saí, a minha postura podia-se ter de alguma forma alterado, ou podia ter ficado um bocadinho mais alterado devido às condições do jogo e devido à pressão de estar lá dentro. E felizmente para mim, a imagem que eu tenho, a imagem que as pessoas têm de mim, é a imagem daquilo que eu sou e não a imagem daquilo que o jogo torna às pessoas. Exatamente. No primeiro dia, logo a seguir a ter saído da casa, eu sei que foste dar um treino à tua equipa. Claro. Já tinhas saudades de estar no campo e tinhas um batalhão de imprensa ali no campo à tua volta. Como é que é lidar também com o regresso ao futebol e depois os teus jogadores lidarem também com aquela azáfama? Sim, eles já estão a ficar um bocadinho habituados, porque durante o tempo em que eu estive na casa também acontecia muitas vezes ir para lá a imprensa, ir para lá TVI, filmar os treinos e fazer bolas na barra. Sim. Eles já estão a ficar um bocadinho habituados a isso. Claro que muitos deles nunca viveram esta situação, tirando 1 ou 2 que já foram profissionais e que viveram do futebol e apenas só do futebol. A grande maioria dos jogadores são amadores e sempre foram amadores. E como é lógico, não conseguem ao princípio sentir um bocadinho de dificuldade em lidar com esta mediatização, mas eu acho que a forma natural com que eu tenho lidado com isso os ajuda a perceber também como é que o têm que fazer, e é lidando naturalmente com essa situação que as coisas acabam por ir ao lugar. Voltámos à nossa normalidade que tínhamos antes de eu entrar dentro da casa. Neste domingo regressámos às vitórias, apesar do primeiro jogo que eu fiz não ter corrido assim tão bem, e acabámos por empatar. Neste último jogo já voltámos a ser uma equipa unida, uma boa equipa, ou a melhor equipa para mim, a melhor equipa do campeonato onde nós estamos. E isso acabou por nos dar a vitória, e conseguimos voltar um bocadinho, ou estamos a conseguir voltar cada vez mais à nossa normalidade. É claro que dentro dessa normalidade há sempre a questão de o mister às vezes, ou o treinador às vezes, ter que ir dar uma entrevista ou ter que fazer uma presença e não poder estar presente em certo e determinado treino, mas por isso é que existe uma equipa técnica extremamente competente. Um abraço para eles, para o Tiago Rocha, para o Rui Pinheiro e para o Filipe Silva, os 3 elementos que trabalham comigo na minha equipa técnica, que são fantásticos e que estão sempre comigo nos momentos em que eu não posso estar presente ou que eu tenho que me ausentar. Mas contaste a alguém, antes de entrar na casa, contaste a algum jogador teu ou algum elemento da equipa técnica que irias entrar naquela casa? Contei ao capitão de equipa, contei ao presidente do clube, contei ao diretor desportivo e contei aos restantes elementos da minha equipa técnica para me assegurarem o barco. E qual foi a reação deles? Surpresa. Sim. Ficaram extremamente surpreendidos, porque eu contei-lhes isso 5 ou 6 dias antes de entrar na casa. Foi na altura em que eu recebi o telefonema a dizer que eu iria efetivamente entrar, e para organizar a minha vida, porque iria entrar.
E então foi nessa altura que eu lhes contei, 5 ou 6 dias antes de entrar dentro da casa, ficaram um pouco abertos. O meu capitão até se tinha inscrito para entrar na Secret Story e acabou por não ser chamado, então ficou mesmo estupefacto. E tentei prepará-los ao máximo para essa nova realidade. Embora eu me tivesse inscrito já em junho ou em julho no Secret Story, e foi na altura em que nós começámos a pré-época a 1 de agosto. Já nessa altura tínhamos construído as bases e os alicerces. Eu tinha construído essas bases e esses alicerces no sentido de, ok, eu posso vir a entrar na casa, então vou deixar isto o mais preparado possível ao longo da pré-época, para que o comboio fique sobre os carris e consiga seguir viagem sozinho, pelo menos durante os 3 meses em que eu esteja presente ou que esteja dentro da casa. Tu há pouco falaste na questão das presenças, que às vezes não pode estar nos treinos por aí, e aquilo que eu te ia perguntar era, como é que é lidar, como é que é conjugar o Wilson treinador e neste momento o Wilson famoso? É fácil? Não tem sido fácil, mas acho que com maturidade, com humildade e com trabalho na vida tudo se consegue, e foi por aí que tenho tentado lidar com isso, e acho que tenho tornado as coisas fáceis. Mas as presenças, as revistas, tiram-te muito tempo? Tiram algum tempo, como é lógico. Nós contratualmente somos obrigados pela Endemol a dar algumas entrevistas, somos obrigados, entre aspas, porque ninguém nos obriga efetivamente a nada, mas convém não falharmos. E isso tira-nos muito tempo, tira-nos muito da nossa vida pessoal. As presenças, então, é tudo no norte do país, isso praticamente não tenho fins de semana, só guardo mesmo o domingo à tarde para poder estar presente nos jogos da minha equipa. Muito sinceramente, eu não tinha muita vontade de fazer presenças. Quando estava dentro da casa cheguei a afirmar que não iria fazê-las. Faço porque uma questão financeira, acho que o dinheiro também ajuda a toda a gente e ajuda, e com esse dinheiro até tenho conseguido cumprir alguns objetivos, que era ajudar algumas pessoas, nomeadamente, e ajudar também o clube em alguns sentidos, pronto, e esse dinheiro tem sido um bocadinho direcionado para aí. Já ouvi pessoas a criticarem o facto de eu ter dito que não iria fazer presença, e agora estás a fazê-las, mas as pessoas têm que perceber que as chamadas e os pedidos são tantos para eu estar presente em todo o lado, Luxemburgo, Suíça, França, Canadá, todo o Portugal de norte, desde o Minho até ao Algarve, todo o Portugal. Já recebi pedidos para estar presente nesses locais. Como dizer que não? As pessoas querem tanto a nossa presença, querem tanto darem o seu carinho, querem tanto mostrar o carinho que têm por mim, que eu não lhes posso dizer que não. E logicamente, conjugando a parte financeira, é desgastante ter que fazer uma viagem, estar 3 horas numa discoteca e depois voltar a casa. Mas o carinho que essas pessoas nos dão é tão reconfortante que acabamos por fazê-lo, acima de tudo, por gosto. Mas lidas bem com a fama, com esta fama repentina? Até o momento tenho lidado. É estranho entrar em qualquer sítio público e... Porque antes passavas despercebido, e agora não. Nós há bocadinho fomos ali ao bar e ao estacionamento e tudo mais, e as pessoas ficam a olhar. Sim. Não. É um bocadinho estranho porque às vezes sinto-me um alien ou uma coisa assim do género. Mas com o tempo a gente vai se habituando. Mas tu sabes e és inteligente e percebes que esta fama é uma fama que é temporária. Como é que tu depois vais voltar a reintegrar-te? Eu acima de tudo, eu não crias muitas expectativas sobre isto. Não procuro isto para a minha vida. Não procuro ser famoso ou conhecido. Sei que isso agora vai ficar sempre inerente à minha imagem, porque as pessoas que acompanharam ou que gostam deste tipo de formato e deste tipo de programas nunca se irão esquecer de mim enquanto concorrente, porque eu sei aquilo que fiz lá dentro e sei que efetivamente posso ter marcado este programa e até a história dos Secret Stories, com todo o respeito que tenho por os outros concorrentes que também tiveram a sua história dentro do programa. Mas nós, se nos lembrarmos de há 12 anos atrás de um programa chamado Big Brother, acho que a única pessoa de quem nos lembramos, ou as únicas 2 pessoas de quem nos lembramos, foi a pessoa que ganhou o primeiro, o Zé Maria. Desculpa. E foi a pessoa que marcou esse mesmo programa. Foi o Marco.
E portanto, se calhar um bocadinho à imagem do que aconteceu nessa altura, também poderá acontecer o mesmo comigo. Mas era aí que eu queria chegar. Tu achas que vais ficar também com uma imagem como o Mark tem, que mesmo passado estes 12 anos ainda é conhecido, mas não é essa imagem negativa, porque ele até foi para um programa que é o último a sair, fazer uma rábula sobre essa situação. Eu acho que eu ri-me imenso. Por exemplo, houve este fim de semana um trabalho excelente do Joaquim Monchique na representação da minha personagem no programa das produções fictícias do Estado de Graça, onde fizeram uma representação da minha pessoa que eu ri-me extremamente. Achei fantástico o trabalho do Joaquim. E já tive a oportunidade de o parabenizar pelo trabalho e dizer que foi para mim um orgulho ter um dos melhores atores portugueses, o Joaquim Monchique, a fazer uma representação da minha pessoa, e aquela sátira, aquela forma cómica de representar a coisa, a mim faz-me rir. Aquele tipo de humor a mim faz-me rir, e acho que é por aí que as pessoas que espero que as pessoas me olhem e olhem para aquilo que aconteceu, para esse episódio. Não gostava de ficar associado só por a cabeçada, mas infelizmente sei que vai ficar inerente à minha imagem essa situação. Há muitas pessoas que criticam o Secret Story e escrevem que aquele programa não faz qualquer tipo de sentido na sociedade portuguesa a passar por tantas dificuldades e a promover uma série de coisas que não devem ser promovidas. Como é que tu reages a essas críticas que falam tão mal da Casa dos Segredos? Em cursos de psicologia utilizam as imagens do Secret Story, utilizam as imagens de Big Brothers, utilizam imagens de reality shows. Mostram aos estudantes de psicologia essas mesmas imagens para que eles percebam o que é uma sociedade, ou o que é socialmente o comportamento social das pessoas. E portanto acho que aquilo que se passa ali dentro é muito do que se passa cá fora. Há pessoas para todos os gostos, há pessoas com todo o tipo de personalidades lá dentro. Eu tenho a minha, o Rui tinha a dele, a Sandra tinha a dela, portanto, cada um tem a sua, e todos nós retratamos um bocadinho daquilo que as pessoas são cá fora. E acho que o mix, ou a mistura que é feita dentro da casa, ou a escolha dos concorrentes, é efetivamente feita no sentido de todas as pessoas que assistem ao programa se identificarem um pouquinho com a pessoa A, ou com a pessoa B, ou com a pessoa C. E é por isso que o programa se torna tão polémico, porque as personalidades são todas distintas. Não há pessoas que digam assim, olha, aquilo é parecido comigo nesta matéria, ou em todas as matérias. Não, cada um tem a sua personalidade, cada um tem a sua maneira de ser, e é natural que cá fora a polémica subsista, porque as pessoas pensam, aquele é parecido comigo, mas o outro não tem nada a ver comigo, então o programa não presta. E acho que é um bocadinho por aí. Agora, não tenho dúvidas de uma coisa, aquilo é a vida real, não tenho dúvidas disso, aquilo é a vida real, aquilo é o que acontece lá dentro, é o que acontece cá fora. É claro que certas e determinadas situações são um bocadinho espoliadas por parte da produção, na forma como... São transmitidas? Sim, tipo, as missões que nos dão são no sentido mesmo de arranjarem controvérsias. Por exemplo, não tinham necessidade nenhuma de meter a mim e ao Arnaldo naquele dia na Sala do Trovão. Meteram-nos porque queriam efetivamente que houvesse aquela discussão para dar canal, para dar audiência. Queriam que efetivamente essa discussão acontecesse. E quando se fala em manipulação de jogo, ou o guião da história, pode ser só, se calhar, e somente um bocadinho por aí, na forma como a produção tenta conduzir os concorrentes a terem certas determinadas atitudes. E foi o que aconteceu comigo, ou nessa discussão com o Arnaldo. Em outra situação que também ficou muito, muito famosa e gostava de esclarecer aqui, na questão dos segredos, muitas das vezes ou lancei muitas pistas sobre muita coisa lá dentro da casa, sobre muitas teorias. As pessoas têm que perceber que há pistas que nos aparecem que nos levam a construir certas determinadas teorias, e que temos que falar necessariamente sobre elas, porque a produção, ao dar-nos essas pistas, está-nos a dizer, tens que falar sobre isto, ou tens que procurar saber se isto é verdade ou mentira. E muitas das coisas não têm sentido nenhum, nem têm anexo nenhum, mas nós acabamos por falar sobre elas. Pronto, e quando se fala que pode haver um bocadinho de tratamento da situação, não, tipo, pode ser por aí só. E somente por aí.
Eu coloquei no Facebook aqui aos meus amigos para te colocar algumas questões, e todas elas é uma questão interessante, e nós antes do programa falávamos sobre isto. Todas as questões vão versar na Petra. A Petra deu-te uma facada nas costas. Eu preferia não falar muito sobre a Petra, porque ao contrário do que ela tem feito lá dentro desde o dia em que eu saí, eu ainda não me pronunciei praticamente sobre ela, nem omiti nenhuma opinião, porque acho que houve um mal-entendido entre nós os dois. Sim. E tenho que ter o máximo respeito pela Petra e esperar que ela saia para conseguirmos resolver esse mesmo mal-entendido. E seria injusto ou seria incorreto e incoerente da minha parte estar aqui a dizer, a divagar, que não gostei, ou que ela me deu uma facada, ou isto ou aquilo. Sinceramente, o que posso dizer é houve um mal-entendido entre nós, ela interpretou mal aquilo que eu lhe tinha pedido na altura, e quando ela sair vamos ter que resolver essa situação. Na minha coerência, continuo a apoiá-la. Eu sei que isto para os meus fãs é um bocadinho polémico, mas espero que eles respeitem isso. Eu continuo a apoiá-la porque eu vivi 54 dias dentro da casa, e desses 54 dias, 50 foram passados com a Petra, praticamente. Foram passados ao lado da Petra, onde nós nos apoiámos mutuamente. Ela se calhar pode já ter esquecido disso, mas nos momentos em que ela chorava eu era o primeiro ombro, era a primeira pessoa que lá estava fora. Tudo aquilo que lhe prometi lá dentro, cá fora já o fiz. Inclusive já tive a oportunidade de falar com a pessoa que é mais importante para ela cá dentro, que é a pessoa de quem ela está sempre a falar. Já tive a oportunidade de falar com essa pessoa, de esclarecer tudo e de fazer essa pessoa perceber, e ela já o tinha percebido, que efetivamente entre mim e a Petra aconteceu apenas e só uma amizade, e uma amizade forte. Apareceram uns rumores de que tu terias tido uma paixão pela Petra. Foi uma amizade. E já tive a oportunidade de esclarecer isso, inclusive com a pessoa que está com a Petra neste momento, com o namorado da Petra, e fiquei muito feliz por isso. Mas como eu digo, só tenho que esperar que a Petra saia para poder falar com ela e resolver o mal-entendido. Vou esperar então por ela para... Se tivesse o privilégio de me pegarem ao colo e de me meterem no quarto secreto com a Petra e de lhe dizer certas e determinadas coisas, se calhar já poderia ter resolvido essa situação, mas infelizmente a mim não me levam ao colo, não me metem dentro do quarto secreto, não me deixam falar com ninguém. Não consigo. Mas gostava muito de lhe poder dizer para ela ter calma e que nós cá fora falamos, porque eu continuo a apoiá-la para ela não se assustar. E acredito que ela esteja um bocadinho assustada a pensar que tem falta do meu apoio, mas isso seria ser incoerente e seria ser mau amigo, e eu acho que não sou mau amigo, acho que sou até mais amigo dela do que aquilo que ela pensa. Há outra questão aqui que também já falámos há pouco, tem a ver com a tua relação com outros membros da casa. Era se tu alguma vez sentiste que a maior parte da casa estava contra ti, e como é que tu lidaste com tudo isso? Não é bem contra mim, estavam à procura de me abater no jogo, acima de tudo. Mas achas que não havia ali razões pessoais? Era só estritamente e puramente jogo? Podia haver uma outra pessoa que sempre manifestaram que não gostavam de mim pela pessoa que eu sou, nomeadamente a Sandra. Sempre teve a frontalidade de assumir que não gostava de mim porque não gostava, e ponto. Pronto, houve mais 2 ou 3 pessoas. De resto, eu acho que nunca fiz mal a ninguém lá dentro, nunca fui mal educado com ninguém, nunca faltei ao respeito a ninguém. E portanto as pessoas não têm nada para me apontar, não têm uma única coisa para me apontar, e portanto, como é lógico, a única razão que eu encontro para me tentarem, entre aspas, abater dentro do jogo foi mesmo a estratégia de me querer eliminar. Estamos muito, muito perto do final do Secret Stories. O Secret Story acaba no próximo dia 31 de dezembro. Se tivesses que enumerar os finalistas, quem, na tua opinião, vai seguir até à final? Não sei quantos finalistas serão, dizem que vão ser 5 à partida. Sim. E desses 5, os que eu gostava que fossem, é uma coisa, aqueles que vão ser, é os portugueses que têm que decidir. Exatamente. Mas os que eu gostava que fossem era a Alexandra, o Cláudio, o Ruben, a Tatiana e a Petra. Gostava que fossem as 5 pessoas, porque
Neste rol de 5 pessoas também poderia substituir uma delas pela Jéssica, mas prefiro enumerar estas 5 que eu disse que gostava que chegassem ao fim, por uma questão de afinidade, porque foram 5 pessoas que ao longo daqueles 50 dias estabeleceram, e foram as pessoas que me ajudaram no fundo a eliminar também a La Família, não é? Sim. Portanto, e por isso também acho que é justo que elas cheguem até ao fim, e porque o Cláudio principalmente, as pessoas falam muito, escrevem muito sobre o Cláudio, dizem muita coisa sobre a vida e as experiências de vida do Cláudio. Se calhar de todas as pessoas que estiveram dentro da casa, eu fui aquela que conheci melhor o Cláudio. É por isso que cá fora eu não tenho nenhuma relação de amizade com o pai do Cláudio. Já vi dizer muita coisa, que o pai do Cláudio é pai de um amigo meu. O único amigo, o Cláudio efetivamente é meu amigo, portanto o pai do Cláudio é pai do amigo meu. Mas pronto. Mas as pessoas falam muito sobre o Cláudio, dizem muita coisa cá fora sobre o Cláudio, e tenho a certeza que muitas delas não são verdade. Têm que ter muito cuidado com aquilo que se escrevem, os jornalistas principalmente, porque estão a denegrir a imagem de um bom rapaz, de um rapaz que sempre lutou para ajudar as irmãs. Estão a dar cabo da saúde de uma senhora queridíssima, que é a avó do Cláudio, que não merece passar por aquilo que tem passado e ler aquilo que tem lido. Posso dizer aqui que essa senhora já foi parar ao hospital, e tem já uma senhora de idade, tem mais de 80 anos, já foi parar ao hospital por coisas que acabou por ler, e estão a acabar com a vida dessa senhora. E o Cláudio, como meu amigo e como meu irmão que é, merece o meu máximo respeito, merece que eu proteja também cá fora a família dele ao máximo, ou que tente proteger ao máximo a família dele, e que tente ajudar ao máximo a família dele. E espero muito sinceramente que as pessoas percebam que o Cláudio é bom miúdo, que é um excelente rapaz, é uma excelente pessoa, que muitas das coisas que se escrevem, que se dizem do Cláudio, são mentira, e que mesmo as que forem verdade não tornam o Cláudio um mau homem ou um mau rapaz. E acho que ele seria um justíssimo vencedor, sinceramente. Acho que ele seria um justíssimo vencedor, porque precisa muito do dinheiro para ajudar as irmãs e para ajudar a família e para mudar a vida. E é das pessoas todas que estão dentro da casa, se calhar é a pessoa que mais precisa de lá estar para ganhar os 50 mil euros. Há outra pessoa, que é o Ruben, que efetivamente pagou 5 mil euros para estar, fez um crédito bancário, pagou 5 mil euros para estar dentro da casa, deu tudo por tudo para poder estar com a Tatiana e mudarem a vida, porque eles querem construir uma família e sabem que o Secret Story pode ajudá-los nesse sentido também. Se calhar vai prejudicá-los depois daquele início. Não sei, acho que não, porque apesar da Tatiana ser muito novinha, vai perceber que há certas e determinadas coisas que nós temos que fazer e que dizer para conseguirmos estar lá dentro. Eu próprio o fiz. Disse muita coisa que depois lá dentro viu-se que não era bem assim, como tinha sido dito ou empolado nas minhas imagens da apresentação, como tinha acontecido ao longo dos castings. Até admito, fiz-me um bocadinho de burro, porque às vezes as pessoas podem pensar que, ok, este gajo, por exemplo, aquela história do instrumento, nos castings que eu falei, tocava muito o meu instrumento, não sei se te lembras disso ou não. Pronto. Agora estou-me a recordar. Isso foi tudo tipo uma forma de também garantir, chamar a atenção para a minha pessoa nos castings, pronto. E se calhar o Ruben, isso que disse e isso que fez, não acredito que tenha sido obrigado a dizê-lo, mas pode ter feito isso no sentido de ser chamado, para ser polémico. Porque o que é que querem no Secret Story? Porque tinha tanta vontade de entrar e queria tanto entrar que precisou mesmo. E parece um bocadinho forçado também da parte dela. Exatamente. Não, acho que não teria lógica nenhuma se isso efetivamente tivesse acontecido. E vê-se que ele gosta da Tatiana. Nunca vi um homem chorar tanto por uma mulher como ele chorou pela Tatiana no dia em que ela foi para o quarto secreto. E que ele pensou que ela tinha sido expulsa. Isso é prova de amor. Mais do que se calhar ele dizer fecha as pernas e não sei o quê. A maior prova de amor que ele pode dar à Tatiana foi essa reação que ele teve no dia em que ela foi expulsa. Ali provou que efetivamente gosta muito dela. E para além disso, não podemos esquecer que ele abdicou de uma carreira militar, de uma vida profissional que era estável,
que lhe garantia um futuro a médio prazo. Futuro, sim. Abdicou dessa carreira, pagou para entrar na Casa dos Segredos, e esse dinheiro, como é lógico, pode-lhe fazer um bocadinho de falta. O dinheiro, os 50 mil euros, podem-lhe fazer falta. Por isso, em termos de justiça, acho que a Alexandra também, pela questão da mãe, pela questão que a mãe está a passar, e pela inteligência que ela tem tido ao longo do jogo. Acho que a Petra, porque é a Petra, ponto. Acho que são as 5 pessoas que podem, ou que deveriam, e que eu gostava que chegassem ao fim. Não sei se vão ser as 5 pessoas ou não. São os portugueses que têm que decidir. Falta 1 minuto e meio para terminar o nosso programa. A conversa foi super agradável. Eu ia-te perguntar, quem é o Wilson? O Wilson é um jovem que procura, que entrou num programa chamado Secret Story, no sentido de procurar jogar um jogo pelo qual se interessava muito, e que hoje entrou nesse mesmo programa para conseguir abrir algumas portas em termos de carreira, daquilo que ele quer seguir, daquilo que é o sonho dele, que é ser treinador de futebol, ser treinador profissional de futebol, e que hoje em dia procura estabilizar a sua vida nessa área, e que vai cada vez mais dedicar-se a 100% ao futebol. Depois, como isto tudo está, tu brevemente poderás estar a treinar o Sporting. Não sei. Acho que conseguia mudar algumas coisas. Para treinar o Sporting é preciso um bocadinho mais de competência ainda, que eu ainda não me sinto preparado e tenho que trabalhar muito para lá chegar. Mas esse é o objetivo e esse é o sonho, sim, confirmo. Então o futebol, a partir de agora, vai ser a tua vida? Vou procurar que seja, sim. Vais deixar um bocadinho a fama de lado para te dedicares a... acho que não quero preocupar muito com a fama. Quero, acima de tudo, ter a oportunidade de ser feliz como treinador de futebol, de ter oportunidades, ou de ter um novo projeto a breve prazo, que me dê estabilidade e que me procure motivar para aquilo que eu quero ser, que é treinador de futebol. Neste momento estou muito feliz no projeto onde estou, espero ser campeão na Bobadela, na Associação Desportiva Bobadelense. As coisas têm estado a correr bem, espero que assim continue, e depois logo para o ano logo se vê. Foi então a entrevista ao Wilson. Eu já te disse em off que foi um prazer falar contigo, foi um orgulho falar contigo. É o 3º programa da 2ª série das Conversas de Esquina. Temos a nossa página no Facebook, estamos a transmitir em www.radiozero.pt. Foi então a entrevista com o melhor concorrente de sempre da Casa dos Segredos. Voltamos na próxima semana. Beijinhos e abraços, tchau.